Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre transição de carreira. Como que eu saí, me formei em engenheiro mecânico, trabalhei em indústria a vida inteira e fui para o mundo de negócios, para o mundo do mercado financeiro, fui empreender, tá? Como vocês conseguem fazer isso? Como vocês conseguem chegar nesse objetivo final de ter um trabalho que vocês amem, de ter uma qualidade de vida melhor e prosperarem mais no final do dia, tá? É isso que a gente vai falar sobre o vídeo de hoje. Eu vou falar o meu caso prático, como foi comigo, fechado? Primeiramente, clica aqui embaixo, já me siga, curta esse vídeo para a gente alcançar mais pessoas e cada vez aí conseguir mudar a vida de quem está realmente querendo prosperar. Fechado? Gente, primeiramente preciso falar um pouquinho, né, como é que foi a minha vida em indústria, tá? Minha vida em indústria eu trabalhei praticamente em todos os setores, né? Comecei lá como estagiário, lá quando eu tinha uns 16 anos de idade, depois trabalhei aí como projetista de equipamentos, comecei a fazer engenharia, eu já estava como projetista de equipamentos, também trabalhei um pouquinho ali sempre junto, né, um pouquinho de PCP, e acredito que foi onde realmente me ajudou a me olhar muito, né, me ajudou a implantar em mim o meu olhar como planejador de produção, então PCP, planejador e controle de produção, né, então eu já tinha esse olhar analítico desde lá, acho que foi lá onde foi a minha base, né? A indústria foi o meu chão, realmente tenho certeza disso, tá? Depois trabalhei um pouco de comprador, fui vendedor, chegou um momento que eu estava em alguns momentos fazendo a venda do equipamento, fazendo o projeto do equipamento, fazendo a compra das peças, acompanhando na produção, teve momentos que eu fiz um pouquinho de tudo, tá? E chegou realmente o momento que eu quis empreender. Eu sempre tive esse sonho desde quando eu estava na indústria, já tinha tentado algumas coisas, né? Tem algumas histórias legais aí para contar. Teve uma vez, né, que eu fui aí em alguns eventos de startup, mesmo trabalhando em indústria ainda, para vender um aplicativo de impressora 3D, né? Na época que estava ali um hype muito forte, todo mundo falava de impressora 3D, e eu quis ali criar um aplicativo como se, né, um Uber de aplicativo de impressora 3D, né? Queria fazer algo nesse sentido. E olha, eu fiquei entre os 5, se não me engano, não, eu fiquei entre os 10, né? Na verdade, eu fiquei em 11º, o 10º foi embora, né, antes da premiação e eu cheguei entre os top 10, assim, já tinha ali alguma coisa em mim, né, alguma coisa aqui dentro que estava querendo sempre buscar algo a mais, sabe? Mas eu sempre tive essa vontade, sabe, gente? De empreender, de abrir o meu negócio, né, quando eu jogava algum joguinho na minha época, né, eu já queria ali ser o gestor, já tinha esse negócio em mim de organizar a equipe, de realmente buscar ali ter a pontuação maior, então já tinha algumas coisas de metas. Fiz esporte por um bom tempo né, da minha adolescência, fiz vôlei, mas chegou um momento que né, quando em 2019, eu já estava pensando em estudar muito sobre investimentos, sobre negócios. E estudar negócios me ajudou a começar a ver as coisas por uma perspectiva diferente. Porque às vezes a gente está querendo empreender, mas a gente não está preparado, não está preparando nossos olhos para olhar os problemas que tem no Brasil, ou que seja onde for, e pegar aquele problema e resolver e criar um produto baseado naquele problema que já existe e daqui a um pouco, né, aquele problema, várias pessoas têm aquele desafio e você criar uma solução para aquilo, que foi o que eu fiz com o mercado financeiro, foi o que a gente fez com o mercado financeiro. Muitas pessoas não investiam, na época que a gente começou em 2020, 1,5%, 2% da população não investia, ali tinha um problema, as pessoas não sabiam cuidar do seu dinheiro, as pessoas não tinham planejamento financeiro, né? Tinha médico que tinha um salário bom, mas estava endividado, então eu queria resolver aquele problema ali. Mas realmente foi um desafio, imagina que quando eu entendi isso, eu estava com um salário não trabalhava específico como engenheiro, me formei no final de 2020, mas já tinha um cargo forte, eu ganhava em média na época, isso 2019, 2020, eu já ganhava em torno de uns R$ 6.000 a R$ 7.000. Já era um salário excelente para a época. Tá? Eu lembro que era um salário excelente, eu já estava começando a guardar dinheiro, eu já tinha meu carro pago, eu já tinha meu apartamento próprio, então eu já tinha ali uma condição muito boa. Mas não tinha, gente, eu queria empreender, né? Eu queria fazer do meu jeito, eu não queria ter os líderes que eu tinha, né, os gestores que eu tinha talvez em alguns momentos, né, de talvez aquela coisa de não dar o bom dia, não comemorar uma meta que a gente batia. Então eu queria algumas coisas diferentes.
E tudo começou com uma decisão. Eu lembro muito bem eu indo para a empresa numa manhã, escutando música, e eu lembro que chegou, né, junto com uma decisão veio uma palavra muito forte de Deus para mim, de Douglas, é agora. Né? A gente estava ali no 2020, uma pandemia acontecendo, né, próximo de uma pandemia, mercado financeiro um caos, né? E eu lembro que tudo meio que se juntou. Mercado financeiro, poucas pessoas investiam. Todo mundo ia ficar em casa na internet, né? Eu amando, quanto mais eu estudava mercado financeiro, mais eu aprendia, mais funcionavam as minhas estratégias que eu tinha no mercado financeiro. Diferente da engenharia, que eu estava no último semestre fazendo meu TCC e muita coisa que eu aprendia na engenharia eu não aplicava nos projetos de equipamento que eu fazia, né, na indústria. Então o mercado financeiro foi apaixonante por isso. Quanto mais eu estudava, mais eu aprendia, mais eu aplicava, mais resultado eu tinha. E daí realmente chegou um momento que cruzou tudo. O mercado, as pessoas em casa, eu amando o mercado financeiro, eu vendo que tinha um mercado muito aberto, pouca ainda solução boa, né? Então eu falei, cara, é isso. E simplesmente quando eu tomei essa decisão, demorou talvez ali, cheguei acho que no mesmo dia, na mesma semana, eu cheguei e falei com o meu, né, com a empresa falando que eu não queria mais, né, já tinha deixado uma pessoa preparada, né, para minha cadeira, eu já vinha mais ou menos com esses planejamentos, não sabia, né, quando ia ser o momento, mas quando Deus falou, é por esse caminho, eu simplesmente larguei tudo e fui, né. E daí ali começou um desafio, né, turma? Primeiro desafio, quando você pensa numa transição, você vai começar a sofrer algumas coisas. Primeiramente, né, poxa, eu ganhava um bom salário, estava para me formar em engenheiro, meu salário ia crescer mais ainda no ano seguinte. Então as pessoas ao meu redor, até familiares, pessoas próximas, me chamaram de maluco. Primeira coisa, quando você pensar numa transição que realmente pode mudar muito o rumo da sua vida, as pessoas vão te chamar de maluco, as pessoas vão te chamar de doido. Né? Quando eu tomei a decisão, eu estava disposto a abrir mão de tudo, abrir mão do salário que eu tinha, começar do zero, né, de realmente fazer algo nesse sentido. Então, primeira coisa, eu comecei a ser julgado pra caramba, tá? Primeira coisa, eu comecei a ser julgado pra caramba. E quando você começa a ser julgado, você começa a ficar solitário. Então, eu comecei a ficar solitário também. Poxa, é o que eu quero, né? Mas terceiro, eu comecei a estudar muito. Eu peguei tudo isso aqui e fiz um combustível muito forte para eu chegar onde eu queria chegar. Tá? Eu fiz um combustível e joguei isso para dentro de mim, fiz um combustível para começar a estudar. Então eu acordava às 5 horas, porque a decisão não mudou, a decisão não mudava na minha cabeça, né? Mas eu acordava às 5 da manhã, das 5 às 7 eu estudava e organizava para montar o negócio, das 7 às 5 eu trabalhava, das 5 horas da tarde até às 7 eu ia como estagiário na faculdade, porque eu tinha que pagar minha faculdade, né? E das 7h30 da noite até às 10 eu estudava, e das 10 às 10, 11 horas da noite eu chegava em casa e ainda se conseguia, ainda se tinha fôlego, eu estudava mais um pouco e depois eu ia descansar. Então, mas começou muito por isso, sabe, gente? Então a gente começa a ser julgado, a gente começa a ser chamado de maluco, as pessoas começam a se afastar da gente, a gente entende que, né, naquele momento você tem que usar isso como combustível, não como desculpa. Ah, mas eu quero que as pessoas confiem em mim, eu queria que as pessoas estivessem do meu lado. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Entendam isso. Se vocês querem fazer uma mudança na vida de vocês, não fiquem esperando, né, que as pessoas fiquem ali do seu lado, te apoiando o tempo inteiro. Nossa, que legal, que bacana. Não vai ser assim. Né? Não fique imaginando, nossa, o cenário perfeito, as pessoas vão ficar aqui me amando, me falando, vai que eu tô contigo. Elas vão acordar cedo com você. Não vai acontecer isso. Eu acredito, né, que isso foi o meu grande diferencial. Assim, eu não fiquei esperando muito, né, o que podia acontecer, ou quem estava comigo, ou quem não estava. Eu fui lá, baixei a cabeça e trabalhei. Trabalhei muito, tudo valeu a pena, tudo vale a pena, tá? Digo para você, quando você está pensando numa transição, sim, seria bacana você ter um valor guardado. Eu tinha um valor guardado para aguentar talvez uns 6 meses a 10 meses, né? De 6 a 10 meses eu tinha, dependendo do padrão de vida, né? Há 6 meses no padrão de vida que eu estava, 10 meses a 11 meses um padrão de vida reduzido, tá? Para eu aguentar um pouco mais. Então tenha um pouco, se prepare um pouco para isso, mas também não se prepara demais, né? Às vezes eu vejo gente, eu quero fazer uma transição de carreira, mas eu quero ter salário de 2 anos guardado, eu quero ter um salário de 1 ano, de 6 meses, num padrão de vida melhor ainda do que eu tenho hoje. Se você quer mesmo, se você é bom mesmo, você entende que você é bom, você não vai dar bola para isso, você vai fazer na nova profissão realmente o que tem que ser feito, tá? E que legal,
que agora você tem chance, para você ter ideia, hoje eu tenho uma imersão que em 2 dias, tá? 2 dias eu te ajudo você entrar no mundo digital, você fazer essa transição, eu te ensino sobre produto, eu te ensino sobre marketing, eu te ensino sobre vendas, eu te ensino sobre processos, pessoas e tecnologia, tá? Clica aqui embaixo, vai ter um formulário aqui embaixo na descrição, preenche que eu vou te chamar e vou te ajudar. Naquela minha época não tinha isso. Eu saí com a cara, coragem e fui pro mundo. Fui pro mundo atrás de realmente dos meus sonhos, dos meus objetivos, do que realmente eu queria, tá? Então é que eu indico para vocês, se preparem, tá? Mas não fiquem esperando o melhor momento. Né? No momento que vocês entenderem que, né, e eu sempre gosto de falar também, conversem com Deus, né? Eu lembro que eu sempre perguntava, e até hoje faço isso muito, tá, gente? De, poxa, Papai do Céu, é isso que eu tenho que fazer, é para esse caminho que eu tenho que ir, me avisa se é agora, me avisa se eu tenho que esperar. E você vai sentir, quando você se comunicar com o seu coração, começar a entender isso, você vai sentir o momento que você vai fazer esse movimento, tá? Mas digo para vocês, uma transição de carreira não é fácil, né? Vejo aí eu já vi algumas transições de advogado fazendo transição de carreira, né, de outros engenheiros fazendo transição de carreira, de personal. Então eu já vi aí várias profissões fazendo, né, pessoas fazendo, né, as suas transições de carreira. Não é ali os primeiros anos tão fáceis, né? São ali alguns anos bem difíceis, né, da sua vida. Você vai se sentir solitário, você vai sentir, será, por várias vezes tu não me perguntei, será que eu fiz certo? Será que eu deveria realmente? Mas como eu tinha um propósito, um objetivo, eu queria ter uma prosperidade, né? Eu não queria ter um teto sobre a minha cabeça, então eu queria realmente fazer algo muito forte, algo especial, e eu tomei a decisão e fui. Então lembrem, tudo começa por uma decisão. No momento que vocês tomarem a decisão, eu quero algo diferente, vão para essa luta, né? Corram atrás disso, não ficam esperando que as coisas caem do céu. Que é aí que eu já digo também, que na verdade a transição ela não acontece, a minha transição principalmente, ela não aconteceu ali no momento que eu saí da empresa. Ela aconteceu uns 6 meses antes, 12 meses antes, na minha intensidade e na quantidade de estudos que eu estava fazendo. Eu estava já me preparando sem saber que a transição ia chegar, né? Mesmo que por muito tempo eu trabalhei sem pensar em transição, mas eu já estava estudando, já estava querendo algo a mais, estava querendo voar, né? Eu queria voos maiores. E quando veio a vontade, veio a palavra de Deus, veio ali o caminho, eu simplesmente, pai, agora. Não posso esperar muito, tem que ir, tá? Então, acredito que, espero ter ajudado vocês. Coloquem aqui embaixo nos comentários se eu ajudei, né, vocês, contando um pouquinho de como é que foi a minha transição, como é que foi o meu processo, né, o que eu senti, o que eu sofri. Coloquem ali embaixo se, poxa, Douglas, valeu a pena, e sugestões também de melhora para os nossos vídeos, para os nossos conteúdos, que a gente cada vez mais aqui quer tá vindo aqui, tá ajudando vocês realmente no final do dia prosperarem, né? Vocês construírem negócios com propósito, coisas que não sejam para 6 meses, 1 ano, que realmente vocês consigam criar negócios duradouros, tá? Então eu quero que vocês realmente sejam sinceros comigo aqui, a gente cada vez mais aí vai estar muito junto. Fechado? Muito obrigado, turma. Forte abraço.